Olá, mentes curiosas, e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos embarcar numa jornada por um mundo onde a realidade supera, e muito, a ficção. Prepare-se para ter sua mente explodida com fatos que parecem ter saído de um filme de ficção científica ou de um conto de fadas, mas que são 100% reais. Vamos desafiar o que você acha que sabe sobre o nosso universo. Preparados? Então, vamos começar. Vamos começar com algo que parece um truque de mágica. Você sabia que existem mais árvores na Terra do que estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea? Pois é. Cientistas estimam que existam cerca de 3 trilhões de árvores no nosso planeta, enquanto o número de estrelas na Via Láctea fica entre 100 e 400 bilhões. É uma diferença enorme. Da próxima vez que você caminhar por uma floresta, lembre-se que está num lugar mais populoso em termos de árvores do que a nossa galáxia é em estrelas. Incrível, não é? Agora vamos falar de animais. Você provavelmente já ouviu falar da imortalidade. Parece coisa de super-herói, certo? Mas e se eu te disser que existe uma criatura na Terra que é biologicamente imortal? Conheça a água-viva Turritopsis dohrnii. Quando ela atinge a maturidade, em vez de morrer, ela pode reverter seu ciclo de vida e voltar a ser um pólipo, sua forma mais jovem. É como se um adulto pudesse voltar a ser um bebê e começar tudo de novo, indefinidamente. A menos que seja comida por um predador ou sofra uma doença, ela pode viver para sempre, continuando no reino animal. Que tal um fato que vai mudar sua percepção sobre os flamingos? A cor rosa vibrante deles não é natural. Eles nascem com penas cinzas ou brancas. A cor rosa vem da sua alimentação, que é rica em pigmentos carotenoides, encontrados em algas e crustáceos. Basicamente, você é o que você come, levado ao extremo. Se um flamingo mudasse sua dieta, ele lentamente voltaria a ser branco. Pense nisso da próxima vez que vir uma foto desse pássaro elegante. E que tal esta pérola da história? Os vikings, aqueles guerreiros temidos, nunca usaram capacetes com chifres. Essa imagem icônica que temos deles é, na verdade, uma invenção do século XIX, popularizada por figurinos de óperas, especialmente as de Wagner. Os capacetes vikings reais que foram encontrados por arqueólogos são muito mais simples, geralmente em formato de cone ou tigela, sem nenhum chifre. É um dos maiores equívocos históricos que todo mundo acredita. Agora, vamos para o espaço. Você já olhou para o céu noturno e se sentiu pequeno? Bem, prepare-se para se sentir ainda menor. Existe uma nuvem de vapor de água flutuando no espaço que contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Ela está localizada a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância e é o maior e mais antigo reservatório de água já detectado no universo. É água suficiente para abastecer cada pessoa na Terra com um planeta inteiro de água. A escala do universo é simplesmente incompreensível. Voltando para o nosso planeta, vamos falar de geografia. A Rússia é tão, mas tão grande, que ela atravessa 11 fusos horários. Isso significa que, enquanto uma parte do país está começando o dia com o café da manhã, a outra parte já está jantando e se preparando para dormir. É uma loucura logística e uma demonstração impressionante da vastidão de um único país. E se eu te dissesse que a Torre Eiffel pode crescer durante o verão? Não é brincadeira. A estrutura de ferro da torre se expande com o calor do sol. No verão, ela pode ficar até 15 centímetros mais alta do que no inverno. O metal se dilata com o calor e se contrai com o frio. É um fenômeno físico simples, mas quando aplicado a um monumento tão famoso, parece algo saído de um livro de fantasia. Agora, um fato sobre a sua própria biologia. O seu cérebro, enquanto está acordado, gera eletricidade suficiente para acender uma pequena lâmpada. São cerca de 15 a 25 watts de potência. Seus pensamentos, seus sonhos, suas memórias, tudo isso é alimentado por uma pequena usina de energia que você carrega dentro da sua cabeça. Você é, literalmente, uma pessoa brilhante. Vamos mergulhar nas profundezas do oceano por um momento. Sabemos mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. Mais de 80% do oceano permanece inexplorado e não mapeado. Imagine as criaturas e os mistérios que ainda estão lá embaixo, esperando para serem descobertos. É um mundo alienígena bem aqui no nosso planeta. E que tal essa reviravolta histórica? A Cleópatra, a famosa rainha do Egito, viveu mais perto no tempo da construção da primeira Pizza Hut do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé. A pirâmide foi construída por volta de 2560 a.C., enquanto Cleópatra viveu por volta de 30 a.C. A primeira Pizza Hut abriu em 1958. O Antigo Egito durou tanto tempo que seus próprios habitantes consideravam as pirâmides uma relíquia antiga. Aqui vai outra curiosidade animal que parece mentira.
Um ornitorrinco. Esse animal é tão estranho que, quando o primeiro espécime foi enviado para a Europa no final do século XVIII, os cientistas britânicos acharam que era uma farsa. Eles pensaram que alguém tinha costurado um bico de pato no corpo de um castor. E não é para menos. É um mamífero que põe ovos, tem veneno nas patas traseiras e encontra comida usando eletrolocalização. A natureza realmente tem um senso de humor peculiar. Agora, prepare-se para este fato astronômico. Chove diamantes em Júpiter e Saturno. Sim, você ouviu direito. As atmosferas desses gigantes gasosos têm tanta pressão e temperaturas tão altas que podem esmagar os átomos de carbono presentes na fuligem das tempestades, transformando-os em diamantes sólidos. Esses diamantes então caem como chuva ou granizo em direção ao núcleo do planeta. Estamos falando de pedras preciosas do tamanho de icebergs. Uma riqueza inimaginável, caindo do céu em outro mundo. E por falar em planetas, você sabia que um dia em Vênus é mais longo do que um ano em Vênus? É confuso, eu sei. Vênus gira em seu eixo de forma incrivelmente lenta. Leva cerca de 243 dias terrestres para Vênus completar uma única rotação. No entanto, leva apenas 225 dias terrestres para ele orbitar o Sol. Então, o dia venusiano é mais longo que o ano venusiano. É um dos lugares mais estranhos do nosso sistema solar. De volta à Terra, vamos falar sobre a humanidade. A população mundial dobrou desde a década de 1970. Em menos de 50 anos, passamos de cerca de 4 bilhões para mais de 8 bilhões de pessoas. O ritmo do nosso crescimento populacional é algo sem precedentes na história da nossa espécie. É um fato que nos faz refletir sobre os desafios e as oportunidades que enfrentamos como civilização global. E para fechar com chave de ouro, um fato que une história e natureza de uma forma bizarra. Existiram mamutes lanosos vivos enquanto as pirâmides do Egito já estavam sendo construídas. Embora a maioria dos mamutes tenha se extinguido há cerca de 10 mil anos, uma pequena população isolada sobreviveu na ilha Wrangel, no Ártico, até cerca de 4 mil anos atrás. As pirâmides já eram monumentos antigos quando os últimos mamutes caminharam sobre a Terra. E aí, sua cabeça já deu um nó? O mundo é um lugar muito mais estranho e maravilhoso do que imaginamos. Cada um desses fatos nos mostra que não precisamos de ficção para encontrar o inacreditável. A realidade muitas vezes já faz esse trabalho por nós. Qual desses fatos te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Muito obrigado por assistir até o final e por se juntar a mim nessa exploração de curiosidades. Se você gostou desse vídeo e quer continuar descobrindo as coisas mais incríveis sobre o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima, Mentes Curiosas!